álcool corta o efeito dos medicamentos? Tenho que parar de tomar meu medicamento caso for ingerir bebidas alcoólicas? Quais os riscos que eu corro e quais os prejuízos possíveis se eu ingerir bebida alcoólica enquanto esteja utilizando o medicamento? Assista o vídeo até o final e saiba. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em gestão da assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Então, vamos lá! A galera que gosta de tomar um Danone, de cortar um querosenezinho, assista o vídeo, vamos nos informar. Hoje, vamos estar falando de um tema que desperta muita curiosidade. Recebi alguns comentários, alguns pedidos que trouxéssemos esse tema, pois nós sabemos que a ingestão de bebida alcoólica é muito comum hoje na sociedade brasileira. E existe muito folclore, muitos mitos e verdades também em relação ao uso concomitante, ou seja, o uso juntos de álcool e medicamentos. Então, vamos trazer aqui nesse vídeo as classes de medicamentos e alguns medicamentos mais importantes, de uso mais comum, e as principais ações e as principais interações clinicamente relevantes, ou seja, aquela que pode trazer realmente algum risco ou prejuízo ao seu tratamento e, consequentemente, à sua saúde, pois seria impossível pegarmos 9, 10 mil, 8 mil drogas para trazer em um vídeo a interação de cada um com o álcool. E, apesar de que também os estudos em relação à utilização de álcool e interação com medicamento também são muito pobres. Mas vamos trazer aqui o que de fato é verdade e o que de fato é mito. Antes de entrar diretamente falando das classes dos medicamentos e as interações com o álcool, primeiro vocês precisam ter uma noção mínima, noção básica, bem superficial, de como se comportam essas substâncias no organismo, tanto o medicamento quanto o álcool. Existem dois processos chamados farmacocinética e farmacodinâmica. Lógico que aqui não vamos aprofundar nesses processos. Como falei, tem que ser apenas uma noção bem superficial, até porque nosso público é bem heterogêneo e é voltado ao público em geral, ou seja, não é voltado para profissionais da saúde, nem estudantes da saúde de forma específica. Então, para que vocês compreendam de forma simples esses dois processos. Então, quando ingerimos uma substância, ou medicamento, ou aqui no caso o álcool, você tem o movimento de o que o organismo vai fazer com essa substância. Ou seja, absorver, transformar ela, ou seja, fazer alguma transformação nela, distribuir e também eliminar. Ou se não eliminarmos essa substância, ficaria com essa substância pro resto da vida no corpo. Ou seja, você iria embebedar e ficar bêbado do resto da vida. Né? Mesma coisa do medicamento. Então você toma um medicamento, ele tem que ser absorvido, metabolizado no fígado, distribuído, né, para chegar até seu sítio de ação, e depois ele tem que ser eliminado, que você não vai ficar a vida toda com esse medicamento circulando no seu corpo. Então, esse é o processo que a gente chama de farmacocinética. É o que o organismo faz com a substância, ou o medicamento, ou, no caso aqui, o álcool. E a farmacodinâmica estuda o que essa substância faz no organismo. É o efeito dessas substâncias no organismo. Então, seja ela medicamento, né, que vai ser seu efeito terapêutico, ou seja o álcool, o seu efeito recreativo. Então, são basicamente essas duas diferenças. Farmacocinética estuda o que o organismo faz com a substância. E farmacodinâmica, o que a substância faz no organismo. E é aí que pode existir as duas interações, os tipos de interações, basicamente, né? Porque também tem a interação de efeito, que a gente vai também dar uma noção mais para frente. Então, essa interação de duas substâncias, de dois medicamentos, podem ocorrer entre as fases desse processo farmacocinético, ou seja, na absorção, na sua distribuição, no seu metabolismo, transformar essa substância, principalmente o órgão principal é o fígado, ou na sua eliminação,
Então, qualquer interferência de uma substância com outra, em algum desses processos, vai ter um tipo de interação chamado de interação farmacocinética e que, consequentemente, vai alterar o seu efeito. Ou você pode ter uma interação farmacodinâmica, que são interações onde as substâncias de uso concomitante vão concorrer pelo mesmo sítio de ação, ou seja, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Cada substância é uma chave. E no organismo temos proteínas, que são os receptores, que é a fechadura. Então, se você tem duas chaves que concorrem com a mesma fechadura, você vai ter aí uma interação farmacodinâmica. E que, como tema do vídeo aqui, você tem uma dessas interações é utilizada muitas vezes para o tratamento da crise de abstinência ao álcool. Então, os alcoólatras, quando estão em tratamento, você utiliza um benzodiazepínico, no caso, o diazepam, que é um ansiolítico da classe dos benzodiazepínicos, que ele concorre com o mesmo sítio de ação do álcool. Então, para você controlar o efeito da crise de abstinência em relação ao tratamento dos alcoólatras, né, quando eles estão em abstinência, ou seja, fora do uso do álcool, você administra o diazepam, que ele vai camuflar esse efeito que o álcool faria também no organismo dessa pessoa. Então, esse aí é um uso benéfico de uma interação do álcool com um medicamento, para vocês só terem noção de como funciona e distinguir de forma bem superficial esses dois processos. E você tem a interação de efeito, que é você ter substâncias que agem em sítios e por mecanismos de ação diferentes, porém e desenvolvem efeitos antagônicos. Um exemplo em relação ao tema é que o álcool, quando você utiliza de forma mais acentuada, ele é hipertensor e muitas vezes você toma um medicamento para baixar sua pressão, ou seja, um antihipertensivo. Então você vai ter mecanismos de ação diferentes entre o medicamento e o álcool, porém você vai ter efeitos antagônicos. O álcool vai estar contribuindo para o aumento da pressão arterial e o medicamento vai estar contribuindo para o abaixamento da pressão arterial. Então você tem esses três tipos básicos de interação: farmacocinética, farmacodinâmica e de efeito, quando você tem efeitos antagônicos e com sítios de ação diferentes. Pode parecer meio confuso para quem não é da área da saúde, mas acho que deu para vocês terem noção mais ou menos de como seja. E isso é importante para vocês entenderem mais ou menos o tipo de interações que podem ocorrer com os medicamentos de uso mais corriqueiro e o que é realmente mito e o que é verdade. Então, vamos entender esse processo agora e de forma específica com o álcool. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender como se comporta o álcool no nosso organismo. Quando ingerimos o álcool, ao entrar em contato já com a mucosa interna da boca, esôfago, ele já começa a ter uma pequena absorção, até chegar ao estômago, onde normalmente ocorre até 20% da absorção desse álcool, sendo que a maior parte, 80% do álcool, ele é absorvido no intestino, que é o órgão principal, né, de absorção de nutrientes, né, do princípio ativo dos medicamentos, e o álcool não foge a essa regra. Então, para você ter uma maior absorção do álcool, esse álcool tem que chegar no intestino. E quanto mais rápido ele chegar no intestino, mais rápido ele vai ser o quê? Absorvido, e mais rápido ele vai fazer efeito. Então, sempre que aumentamos a velocidade do esvaziamento gástrico, ou seja, a comida e o álcool ficar
menos tempo no estômago e passar mais rapidamente para o intestino, mais rápido ele será absorvido. E o contrário também. Quanto mais tempo o álcool passar no estômago, menos ele vai ser absorvido, pois, como vimos, ele só é absorvido 20% no estômago, e ele vai demorar mais tempo de fazer efeito. Por isso que sempre se recomenda não beber de estômago vazio, porque o álcool ele acelera o esvaziamento gástrico. Então, se você está com o estômago vazio, ele vai passar rapidamente pelo estômago, vai chegar logo no intestino, vai ser absorvido a maior quantidade do álcool. Então, você fica bêbado mais rápido. Mesma coisa é o contrário. Quando você come, principalmente comidas pesadas, comidas gordurosas, você vai demorar mais, porque essa comida vai exigir mais do processo digestivo. Então, ele vai retardar esse esvaziamento, vai ficar mais tempo lá agindo. Com isso, o álcool vai ficar retido. Além do que, essa absorção de 20% já vai ser prejudicada pela gordura que você ingeriu, que vai dificultar a absorção desses 20% do álcool no estômago. E ele vai demorar mais para chegar no intestino. Se ele demora mais para chegar no intestino, vai demorar mais para ser absorvido, vai demorar mais para fazer o efeito. Então, isso é uma verdade, de que não se deve beber com o estômago vazio, a não ser que você queira um atalho já para poder chumbar, né? Mas, se você quiser estar de boa, então você deve estar bem alimentado. E como esse álcool ele é metabolizado, ou seja, como ele é transformado no organismo, até para poder também ele ser eliminado. Então, o álcool, né, vai ser absorvido e vai começar a sofrer processo de metabolismo, ou seja, de transformação, para poder o organismo eliminar essa substância que é tóxica para o organismo. Então, é uma defesa do organismo, é uma substância estranha ao organismo. Então, ele vai ter que ser metabolizado, assim como os medicamentos também são. Ele vai ser metabolizado para poder ser eliminado. E nós não temos no organismo uma enzima que neutralize diretamente o álcool. Nós temos a álcool desidrogenase, que é uma enzima, uma proteína, né, que tem sua maior parte no fígado, né, onde ele vai transformar o álcool no acetaldeído, que a gente vai ver aqui, que é essa substância que é responsável pelo efeito e os sintomas da ressaca. Então, é o acúmulo dessa substância, que é uma substância que é mais tóxica para o organismo do que o próprio álcool. E depois tem uma outra enzima, que é a aldeído desidrogenase, que vai transformar esse acetaldeído, essa substância que é tóxica para o organismo, no acetato, que é uma substância com quase nenhuma toxicidade para o organismo, que vai ser depois metabolizado em CO2 e água. Então, esse é o metabolismo básico do álcool. E os casos mais comuns, quais as classes terapêuticas, né, e os medicamentos que têm as principais interações que a gente tem que estar atento e tomar algum cuidado, né? E o que é mito e o que é verdade. Primeiro temos os medicamentos que causam o efeito de sulfiram, antabuse, né, que a gente vai ver mais à frente. Os antibióticos, que aqui é onde existe o maior mito, que é, estou tomando antibiótico, vixe, não posso beber não, senão vai cortar o efeito. Então, esse é um dos grandes mitos. Na verdade, você não tem nenhum tipo de interação significativa em relação do álcool prejudicar o efeito do antibiótico. O que vai ter, é o que a gente vai ver, é o antibiótico, muitas vezes tendo um efeito sobre o álcool, que a gente vai ver que é o efeito de sulfiram, né? O efeito antabuse, e a depender da quantidade, se você bebe de forma demasiada, um exemplo, cerveja, ou se você vai para lá de manhã, vai para uma chopada, você começa a beber lá 10, 11 horas da manhã e vai até meia-noite, aí a carga hídrica é muito grande, então com isso você vai eliminar muita água, né? A filtração renal vai estar bastante acelerada
E com isso você vai estar eliminando a quantidade mais do que o normal do que seria o antibiótico. E por mais que esse antibiótico tenha uma janela terapêutica ampla, né, que é a concentração dele no sangue, né, se ele passar, ele tem um teto, se ele passar dali, ele já causa toxicidade, e se ele estiver abaixo dessa concentração, desse nível aqui, ele não vai fazer efeito. Então, essa janela é muito ampla, ou seja, você tem uma folga nessa quantidade de antibiótico, falando assim para vocês entenderem, mas se você beber de forma totalmente descontrolada, realmente você vai ser, né, e principalmente cerveja, você vai ter uma carga hídrica e vai eliminar esse medicamento mais rápido. E aquela dose ali muitas vezes vai ser perdida. O que não acontece se você tomar sua cervejinha, se você está lá o casal, vai tomar um vinhozinho, fazer uma comidinha, entendeu? Não vai ter essa quantidade de eliminação e não vai prejudicar o seu tratamento com o antibiótico. Então você tem os medicamentos depressores do sistema nervoso central, e aí você vai ter o álcool potencializando esses efeitos, né? Você tem os antipertensivos, né? Os hipoglicemiantes, que são tratamento de diabetes, e os anti-inflamatórios, né? Como eu falei no início, vamos pegar aqui as classes mais comuns e as reações mais clinicamente relevantes, ou seja, que podem realmente ter um maior risco para a sua saúde, que você tem que estar um pouquinho atento para certas situações. Então, vamos para os fármacos indutores de reação do tipo disulfiram. O disulfiram é um medicamento utilizado para o tratamento dos pacientes com problema de alcoolismo, dos alcoólatras, justamente pelo efeito antabuse, que é você aumentar a ressaca. E a gente vai ver aqui como é que funciona esse medicamento e todos esses medicamentos aqui. Então você vai ter analgésicos, alguns analgésicos, né, como a fenilbutazona, que ele vai ter esse efeito disulfiram, que vocês vão entender aqui o que é. Alguns antimicrobianos, ou seja, que são antibióticos, né? Aqui destacamos aqui o cloranfenicol, metronidazol, o sulfametoxazol, né, que é o nome comercial do Bactrim, que é um medicamento de referência. Então, sulfametoxazol mais trimetoprima. Então, sulfametoxazol também vai ter esse efeito. Nitrofurantoína. Você vai ter antianginosos, como isosorbida, nitroglicerina. Sulfonilureias, que são hipoglicemiantes também, né? Que é para o tratamento da diabetes. E destacamos aqui a clorpropamida e a glibenclamida. E o que é esse efeito disulfiram? Então, aqui você está vendo que é o medicamento que vai interferir no álcool, não o álcool no medicamento. Então, você ingere o álcool, como já foi falado antes, você tem o processo de metabolismo e esses medicamentos, ele vai agir justamente aqui. Eles vão inibir essa enzima aqui. Como eu falei, essa substância aqui é a substância responsável pelo efeito da ressaca. Ela é uma substância tóxica para o organismo. Então, vários medicamentos inibem essa enzima e você vai aumentar a concentração dessa substância aqui no sangue. Com isso, você vai ter o efeito tóxico dessa substância mais acentuado. E qual é os efeitos do aumento dessa substância? Náuseas, taquicardia, dor de cabeça, rubor, né, vermelhidão, uma inflamação generalizada a nível celular devido à toxicidade dessa substância aqui, que é o acetaldeído, né, que são nada mais nada menos do que os sintomas da ressaca. Né? Tem gente que tem uma ressaca monstruosa, tem pessoas que são contempladas, né, que não tem ressaca. Ainda bem eu caí nesse sorteio. E por que essa diferença? Justamente umas pessoas têm mais ressaca, outras têm menos ressaca, justamente porque umas pessoas têm uma maior produção dessa enzima, a aldeído desidrogenase, que justamente vai transformar esse acetaldeído, ou seja, essa substância tóxica, no acetato, que é uma substância com baixa toxicidade. E as pessoas que têm pouca enzima aldeído
desidrogenase, vai ter um maior acúmulo de acetaldeído. Fármacos que aumentam o efeito depressor do sistema nervoso central em presença de álcool, né? Não vamos ler todos, vocês podem voltar no vídeo e tem mais ainda do que esse, né? Do grupo farmacológico, antidepressivos, anestésicos gerais, analgésicos opioides, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, né? Hipnossedativos e antidepressivos e alguns outros psicotrópicos. Então, a gente tira aqui a acetazolamida, diurético, codeína, desclofeniramina, que é o antihistamínico, difenidramina também, hidroxizina, loratadina, né, morfina. Então, você medicamentos, né, os outros, a maioria aqui são medicamentos tarja preta, né, clofeniramina, que são medicamentos antihistamínicos, e muitas vezes você pode tomar e você vai ter um aumento, né, uma probabilidade maior dessa depressão do sistema nervoso central. Ariel, e o que é essa depressão do sistema nervoso central? Quais são os efeitos? Os sintomas da depressão do sistema nervoso central é respiração lenta, né, frequência cardíaca lenta, fala arrastada, percepção prejudicada, reflexos lentos, fadiga. E muitas vezes aqui, a dependendo da quantidade que você for bebendo de álcool, você vai aumentando e é justamente aqui muitas vezes os sintomas da embriaguez. Bom, e aqui os fármacos que aumentam o esvaziamento gástrico e, consequentemente, aumenta a velocidade de absorção do álcool. Né? Nós temos antieméticos, né? A metoclopramida é um dos representantes. Né? Então, se você toma esse medicamento, então você vai ter e bebe, você vai ter mais rápido esvaziamento gástrico e, consequentemente, você vai ter uma absorção mais rápida desse álcool. Antiparkinsoniano, né? O biperideno, que também aumenta esse esvaziamento gástrico. E fármacos que diminuem o esvaziamento gástrico e, consequentemente, diminui a velocidade de absorção do álcool. Né? Os simpáticos miméticos, você tem a escopolamina, né? que tem um medicamento de referência, é o Buscopan. Então, você vai ter uma diminuição desse esvaziamento gástrico e opioides, né? Como metadona, morfina e fentanil. Bom, em relação aos outros medicamentos e as outras classes de medicamentos, chamamos a atenção também algumas ideias errôneas que algumas pessoas têm. Vou citar aqui um exemplo e que pode trazer riscos à sua saúde. Tem pessoas hipertensas que utilizam 3, 4 medicamentos com hipertensão moderada, hipertensão grave, muitas vezes, e que muitas vezes chega uma festa de final de ano, Natal, Réveillon, né, alguma outra época, né, que vai beber um pouco a mais, e aí tem a ideia de vou suspender meus medicamentos para poder beber. E aí você comete um grande erro, pois você vai deixar de tomar seus medicamentos, ou seja, você já pode correr o risco de ter uma crise hipertensiva por ter retirado seus medicamentos antihipertensivos. E você vai estar ingerindo uma substância, no caso o álcool, de uma forma mais acentuada, numa quantidade mais elevada, e que vai passar a ter um efeito hipertensor. E aí você vai ter duas situações contribuindo para o aumento da hipertensão. Então, é muito melhor você tomar seus medicamentos, né? E aí pode fazer analogia com o cabo de guerra. Né? Quem não sabe aí o que é um cabo de guerra, é uma brincadeira que a gente brincava muito na minha infância, né? Que era você puxar, né, um grupo de um lado de uma corda, um grupo de outro, para ver quem tinha mais força para poder puxar. Então, imagine isso, você está com medicamento, os medicamentos puxando para você baixar a pressão, e o álcool, né, você tomando de uma forma mais excessiva, ele vai se tornar hipertensor e você vai fazer com que aumente a pressão. Então é muito melhor você ter esse cabo de guerra aí do que você apenas ter só o medicamento puxando para aumentar essa pressão arterial. Aí você pode correr o risco de ter um pico hipertensivo de forma severa, correndo o risco de ter um AVC, né, um derrame, né, e ainda tem um outro problema. Na volta, muitas vezes você suspende, passa aí 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias sem tomar os medicamentos, e depois você volta a tomar os medicamentos todos de vez.
você pode ter uma crise, uma baixa de pressão, uma hipotensão severa, você pode fazer um AVC, um acidente vascular cerebral, por hipóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Então, a pressão foi tão baixa que não teve força suficiente para oxigenar seu cérebro e você vai ter uma lesão cerebral por conta dessa baixa de fluxo sanguíneo, né, na região cerebral. Então, o que a gente recomenda é continue tomando seus medicamentos no horário certinho que você toma e vá tomar lá sua cervejinha, vá tomar seu aperitivozinho, enfim. Mesma coisa com os hipoglicemiantes, ou seja, os medicamentos para o tratamento da diabetes. Então, se você utiliza, você tem que ter um cuidado maior com a questão da alimentação, principalmente se você utilizar insulina, porque o álcool também vai fazer com que você tenha essa baixa de glicose, né? E aí você pode ter uma hipoglicemia até severa, né? Então, ficar atento para a questão da alimentação, de estar repondo essa perda da glicose por conta do álcool, né? E outros medicamentos também que a gente utiliza de forma comum, que temos que ter um pouco de cuidado, são os anti-inflamatórios. Normalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, né, diclofenaco, nimesulida, acetoprofeno, ibuprofeno, porque esses medicamentos, uma das reações adversas é justamente ele inibir a secreção de uma substância que protege o estômago, né, da própria acidez gástrica, né? E, então, se ele já diminui, ele por si só já diminui essa proteção, que já causa alguns problemas, inclusive em idoso, é uma das principais causas de hemorragia gástrica, por conta desses anti-inflamatórios não esteroidais, justamente porque ele inibe essa proteção natural, né, do organismo, né, do estômago, e você vai estar colocando no estômago uma substância que é irritante gástrico. Então você tem as duas formas, uma que você diminui a proteção e outra que você está botando a substância. Então, se você já tem problema de gastrite, problema de úlcera e tudo, enfim, só vai agravar ainda mais a situação. Se você não tem problema nenhum, né, vai ter essa agressão maior aí seu estômago. E você tem outras substâncias, por exemplo, a dipirona, que vai potencializar o efeito do álcool, mas também não é, estão tomando dipirona, vou tomar um copo de cerveja e já vou ficar bebum. Também não é dessa forma, né, mas potencializa. Né? Então, você pode ficar bebendo um pouquinho, né, mais rápido do que o normal se você não estivesse utilizando o medicamento. Então, assim, fique atento, né, às informações. Qualquer coisa, procure seu médico, peça para ele, né, alguma orientação, se pode, converse. A maioria dos médicos, eles dizem para não beber, até porque muitas vezes, até por desconhecer a especificidade de algum medicamento com a questão do álcool. Então ele fala logo assim, não beba, por segurança dele, do tratamento, né? É melhor ele dizer para não beber. Ou você procure seu farmacêutico, né, de confiança. Pergunte se pode beber, quais os cuidados que deve ter, porque muitas vezes você pode prejudicar seu tratamento, caso você beba e a quantidade que você beba, enfim. Ou muitas vezes também você pode se privar de estar, né, curtir algum momento de uma forma mais agradável, de relaxar ali, e muitas vezes de forma desnecessária. Muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ele é muito importante para a gente. Não custa nada para vocês, é rapidinho, 3 segundos. Acione a notificação do sininho para que vocês possam ser notificados sempre que postarmos novos vídeos. Não deixe de se informar e de se orientar com o amigo de sua saúde, o canal Desmedicalizando. Até o próximo vídeo.